Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, quinta-feira, dia 5 de setembro de 2024. A partir de agora aqui no seu rádio tem o JD1 no ar, comigo Wesley Paiva, apresentando as principais notícias aqui do nosso estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, transformando vidas. Destaques do dia. Justiça Eleitoral informa que horário de votação nessas eleições municipais será das 7 às 16 horas. A Agência Nacional de Energia Elétrica revisa a bandeira tarifária vermelha para o mês de setembro e corrige patamar de nível 2 para nível 1. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul alerta a população sobre golpe onde criminosos convocam mesários e mesárias em nome da Justiça Eleitoral. Ministra do Meio Ambiente alerta que o Brasil pode perder o Pantanal por completo até o final do século. E frente fria passageira resfria temperaturas nesta quinta-feira em Mato Grosso do Sul. JD1 no ar. Previsão do tempo. Rápida e passageira, essa será a frente fria que atuará nesta quinta-feira, dia 5, em Mato Grosso do Sul, trazendo um leve resfriamento nas temperaturas máximas e até nas mínimas em algumas cidades. O fenômeno não terá força suficiente para reduzir drasticamente os termômetros como em outras ocasiões recentes. Conforme o Centec, Centro de Monitoramento, o avanço da frente fria originária do sul do país trará leve queda nas temperaturas, podendo ser sentida, mas não findando o calor extremo que faz nos últimos dias em virtude da onda de calor. Com isso, a previsão aponta tempo estável com sol e aumento de nebulosidade e com probabilidade de chuvas, principalmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste do estado. Em relação às temperaturas nas regiões sul, sudoeste e leste, as mínimas variam entre 12 e 17 graus e as máximas ficam em 26 graus. Na região pantaneira esperam-se mínimas entre 20 e 22 graus e máximas de até 29 graus. Para outras regiões do estado são previstas mínimas entre 19 e 20 graus e máximas de até 35 graus. Em Campo Grande as mínimas esperadas são de 19 graus e as máximas de até 30 graus. Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15% e 35%, principalmente nas regiões norte e bolsão. JD1 no ar. E várias cidades registraram altas temperaturas ontem, quarta-feira. E o município de Água Clara, no interior do estado, se destacou ao registrar uma máxima de 40,9 graus, com sensação térmica de 46 graus e umidade relativa do ar que chegou em 9%. A cidade de Pedro Gomes também se destacou com uma máxima de 40,8 graus e umidade registrada ficando em 12%. Na capital, os termômetros chegaram em 37 graus com uma sensação térmica de 40 graus e uma umidade relativa do ar mínima de 12%, número muito abaixo do limite ideal de 60% recomendado pela Organização Mundial de Saúde. A recomendação é que beba bastante líquido e umidifique os ambientes. JD1 no ar. Agro. Agora tem as principais cotações que movimentam o nosso mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que hoje está cotado a R$ 239,50. Já a arroba da vaca gorda hoje está cotado a R$ 216,50. O milho seco, saca 60 quilos, cotado a R$ 49,00. E a soja em grão, saca 60 quilos, cotado a R$ 131,00. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, quinta-feira. JD1 no ar. O alerta do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, TRE-MS, informa a população sobre um golpe onde criminosos usam o nome da Justiça Eleitoral para coletar dados. A mensagem falsa é enviada por e-mail, informando que a vítima deve acessar um link supostamente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para obter informações sobre a convocação de mesárias e mesários. O site falso solicita o CPF da pessoa para consulta sobre a convocação. No entanto, a convocação dos colaboradores para as eleições municipais 2024 terminou em 7 de agosto e a confirmação dos integrantes da mesa receptora de voto deve ser feita na área da mesária ou do mesário, diretamente no site oficial do tribunal. A Justiça Eleitoral sul-mato-grossense já convocou mais de 27 mil mesárias e mesários. Para evitar cair em golpes, o TRE-MS orienta que as convocadas e convocados só façam a confirmação para as eleições acessando a área do mesário na página oficial do tribunal. Em caso de dúvida sobre a convocação, a pessoa ainda pode entrar em contato diretamente com os cartórios eleitorais. JD1 no ar. JD1 no ar. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, informou nesta quarta-feira, dia 4, que fez uma revisão na bandeira tarifária vermelha para este mês de setembro e corrigiu o patamar que antes era nível 2
2 para nível 1. Isso significa que a cobrança adicional na conta de luz, deixando o preço da energia elétrica mais cara para as famílias e empresas, será um valor menor do que o anunciado anteriormente. Contudo, ainda haverá aumento na tarifa. Segundo a agência, a mudança ocorre após correção de informações do Programa Mensal de Operação de Responsabilidade do Operador Nacional do Sistema. Com a alteração, a ANEEL solicitou a avaliação das informações e o recálculo de dados. Com a seca na região norte do país, usinas hidrelétricas importantes estão gerando menos energia. Nos horários de pico de consumo e baixa geração de energia renovável, no início da noite é necessário adicionar energia termoelétricas, que são mais caras. JD1 no ar. JD1 no ar. Mais de 20 relatores da Organização das Nações Unidas, a ONU, se reuniram e assinaram uma carta conjunta onde denunciaram formalmente a opressão do governo Nicolás Maduro, reeleito como presidente da Venezuela durante as eleições deste ano. Na carta, os especialistas pedem que o regime em Caracas abandone sua estratégia de repressão, o que desperta uma profunda preocupação com as alegações de graves violações de direitos humanos no contexto das eleições presidenciais realizadas na Venezuela em 28 de julho. Vários órgãos de monitoramento, incluindo observadores eleitorais convidados pelo governo, denunciaram a falta de transparência e veracidade, apontaram os relatores no documento. Na carta, eles pediram um fim imediato a essas práticas, garantindo libertação de todas as pessoas detidas arbitrariamente, pondo um fim aos atos de censura e a outras formas de assédio, e promovendo investigações independentes sobre todas as violações dos direitos humanos. JD1 no ar. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, alertou nesta quarta-feira, dia 4, durante uma sessão da Comissão de Meio Ambiente do Senado, que o Brasil pode perder o Pantanal por completo até o final do século, caso o mundo não seja capaz de reverter o aquecimento global. Durante sua participação na sessão, a ministra falou sobre as queimadas e a estiagem prolongada que atinge a maior parte do país, com os maiores impactos sentidos na Amazônia e no Pantanal. Marina destacou os danos causados pelas queimadas e desmatamento do Pantanal e alerta que, caso o ritmo continue, perderemos o bioma. Na audiência, a ministra afirmou que será preciso ampliar os esforços e recursos de combate e consequências das mudanças climáticas, além de defender a criação de um marco regulatório de emergência climática que exclua da meta fiscal os recursos gastos pelo governo durante situações do tipo. Quer saber como duas letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora a Sara Chaves, da nossa Central de Jornalismo, tem mais notícias que estão em destaque no nosso portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. O homem que foi flagrado estuprando a enteada de apenas 7 anos em Sidrolândia foi preso durante o começo da tarde de ontem, enquanto se escondia em uma fazenda da região. Conforme já havia sido divulgado pelo JD1, a mãe flagrou o padrasto na cama com sua filha ao chegar em casa depois de desconfiar das mensagens do companheiro que a induziam a ficar mais tempo longe de casa. Depois de ser flagrado pela esposa durante o estupro da criança, o homem fugiu e foi encontrado em uma propriedade rural onde já havia trabalhado como operador de empilhadeira. O suspeito negou o crime e disse que fugiu sem documentos, celular ou capacete, pois sua esposa havia lhe acertado com uma garrafa. No entanto, ele não apresentou nenhuma lesão. O homem afirmou que pretendia se apresentar à polícia em uma data futura. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia e o caso de estupro será investigado. A Justiça Eleitoral informa que o horário de votação nessas eleições municipais será das 7 da manhã às 16 horas da tarde ou 4 horas da tarde em Mato Grosso do Sul no dia 6 de outubro. E caso ocorra segundo turno para os candidatos a prefeito, o mesmo horário será adotado no dia 27 de outubro. O eleitor deve se atentar para a mudança e consultar antecipadamente seu local de votação. A consulta pode ser feita por meio do nome do eleitor ou do número do título eleitoral no site da Justiça Eleitoral ou por meio do aplicativo e-Título.
O presidente da FamaSul, que é a Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, Marcelo Bertoni, participou nesta semana na Assembleia Legislativa, junto com os representantes do Nelore e Acresul, da discussão sobre o marco temporal e as disputas que acontecem em Douradina. Para assegurar os direitos dos produtores rurais, a FamaSul e a Frente Parlamentar Invasão Zero enviarão uma solicitação formal ao Supremo Tribunal Federal pedindo a intervenção para que as decisões judiciais de reintegração de terras sejam cumpridas, considerando áreas pretendidas nas fases delimitadas e declaradas. Em Mato Grosso do Sul, são 900 propriedades rurais afetadas, que somam mais de 275 mil hectares localizados em 30 municípios. Na reunião, Bertoni foi porta-voz dos proprietários rurais, em sua maioria de pequenos produtores, e comentou que, se nada for feito, muitos produtores rurais irão à falência. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora aqui no JD1 no ar tem o informativo diário do Senar MS. É no campo que nascem os alimentos e a economia ganha força. O agro é um escritório a céu aberto de milhões de produtores rurais de todo o Brasil, responsáveis por mais de 20% do PIB do país. Agora o agro ganha um novo espaço para ficar mais perto de você. É o podcast Campo em Prosa. Tecnologia, sustentabilidade, pesquisa, mercado, políticas públicas e análises profundas. Podcast Campo em Prosa. Confira nos canais digitais do Sistema FamaSul. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. O Senado se concentrou nesta quarta-feira em uma pauta ambiental durante as votações do plenário, aprovando 2 projetos fundamentais para a descarbonização do país, ou seja, para a redução de emissões de gases como CO2, que contribuem para o aquecimento global. Uma dessas propostas é o projeto que cria programas nacionais de diesel verde, de combustível sustentável para a aviação e de biometano. O projeto, conhecido como Combustível do Futuro, também prevê o aumento de etanol na gasolina e do biodiesel no diesel. A meta é que esses combustíveis tornem a matriz energética brasileira ainda mais limpa. Mais detalhes na reportagem de Pedro Pincer. O projeto dos chamados combustíveis do futuro também aumenta a mistura de etanol à gasolina e de biodiesel ao diesel. Pelo texto aprovado, o novo percentual de mistura de etanol à gasolina será de 27%, com variação entre 22% e 35%. Atualmente, a mistura pode chegar a 27,5%, sendo no mínimo de 18% de etanol. Quanto ao biodiesel, que é misturado ao diesel de origem fóssil no percentual de 14%, desde março deste ano, poderá ser acrescentado 1 ponto percentual de mistura anualmente a partir de março de 2025, até atingir 20% em março de 2030, segundo metas propostas no texto. O relator, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, apontou a importância da aprovação da iniciativa. Nós temos aqui um tema que requererá ações firmes, altivas e imediatas para que essa nova legislação possa ser posta devidamente em prática numa demonstração inequívoca do governo federal. O texto também cria o Programa Nacional de Descarbonização do Produtor e Importador de Gás Natural e de incentivo ao biometano para incentivar a pesquisa, a produção, a comercialização e o uso do biometano e do biogás na matriz energética brasileira. O projeto retorna para a Câmara dos Deputados. Senadores também aprovaram a proposta que concede incentivo fiscal para a produção de hidrogênio verde no Brasil, uma fonte de energia crucial para a descarbonização do país, produzida a partir de fontes renováveis como energia solar e eólica. O hidrogênio verde pode substituir combustíveis fósseis em setores como transporte pesado, indústria de alta emissão de carbono e na geração de eletricidade, ajudando a reduzir significativamente as emissões de CO2. Quem tem mais informações é o repórter Alexandre Campos. De acordo com o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, aprovado pelo Senado nesta quarta-feira, o crédito fiscal concedido às empresas poderá corresponder a até 100% do total da diferença de valor do hidrogênio verde e do combustível fóssil substituído. Os projetos habilitados para concorrer aos incentivos deverão cumprir alguns requisitos, como contribuição para o desenvolvimento regional e para a mitigação e adaptação à mudança climática. O relator do projeto, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, citou a importância de se promover a transição das fontes
de energia no Brasil. As florestas do mundo não tiveram a capacidade de captar o CO2, os gases de efeito estufa, portanto, está sobrando em todo o mundo esses gases que são prejudiciais a todas as atividades, inclusive pelas alterações climáticas que têm surgido no nosso país e também no mundo. Pelo texto que segue para a sanção presidencial, o valor do crédito fiscal também poderá ser recebido em dinheiro ou usado para compensar outros tributos devidos administrados pela Receita Federal. JD1 no ar. Esporte. E agora quem tem as últimas informações esportivas é o repórter Dinho Almeida. Estamos chegando com notícias esportivas para esta quinta-feira. Futebol internacional. Vini Júnior tem Rodri, Bellingham e Mbappé como os maiores adversários na Bola de Ouro. Vinícius Júnior é um dos favoritos à Bola de Ouro de 2024. Ok, mas quais são os principais concorrentes do atacante do Real Madrid ao prêmio da revista France Football para o melhor jogador da temporada na Europa? Os jornalistas dos 100 países melhores posicionados no ranking da FIFA elegem os seus 5 melhores, levando em consideração os seguintes critérios: a performance individual, o sucesso do time e o comportamento do atleta ao longo da temporada. Antes de falarmos sobre os concorrentes, vejamos Vinícius Júnior. Ele disputou 39 jogos oficiais pelo Real Madrid, marcou 24 gols e deu 9 assistências. Foi a sua temporada mais artilheira em toda a carreira. O Real conquistou o Campeonato Espanhol, a Supercopa da Espanha e a Champions League. Por outro lado, ele reconheceu que não foi bem pela seleção brasileira em partidas recentes, além de pedir desculpas pelos cartões da Copa América. Rodri, o volante do Manchester City, por sua vez, pôde comemorar com a sua seleção a conquista da Europa. Merecido ou não, ele foi eleito o melhor jogador do torneio, o que pode pesar na eleição do Ballon d'Or. Rodri disputou 50 jogos pelo City, marcando 9 gols e deu 13 assistências, temporada em que ele mais contribuiu para gols na carreira. Peça fundamental para o tetracampeonato do seu time na Premier League. Ele próprio fez lobby por um espanhol ganhar a Bola de Ouro. Bellingham, Real Madrid da Inglaterra. O meio-campista inglês brigou pela artilharia da La Liga até as últimas rodadas, em sua temporada de estreia pelo Real Madrid. Ele obteve os mesmos títulos que Vini Júnior no futebol de clubes. Em 42 jogos, marcou 23 gols e deu 13 assistências. Mais um com a melhor temporada em contribuições para gols na carreira. Além disso, chegou à decisão da Euro 2024 com a seleção da Inglaterra, sem brilhar no torneio, é verdade, exceto pelo golaço de bicicleta contra a Eslováquia. Mbappé, o atacante francês, se despediu do Paris Saint-Germain com números impressionantes da temporada 2023-2024. 44 gols e 10 assistências em 48 jogos. Campeão da Ligue 1 e da Copa da França, o PSG parou nas semifinais da Champions, mas Mbappé terminou o torneio como um dos artilheiros ao lado de Harry Kane, com 8 gols. Sua participação na Eurocopa foi afetada por uma fratura no nariz. A França chegou às semifinais e foi eliminada pela Espanha. Mbappé reconheceu que a campanha dele e do time foi uma decepção. A lista dos candidatos à Bola de Ouro conta com 30 nomes. Além dos 4 jogadores que falei, correm por fora o centroavante Harry Kane, do Bayern de Munique, artilheiro da Eurocopa 2023-24, o meia-campista Kroos, que se despediu do Real Madrid e da Alemanha, mas no alto nível, e o atacante Foden, eleito pelos jornalistas e jogadores o craque da última Premier League. Se o ganhador for alguém fora disso, será uma enorme surpresa. Eu sou Dininho Almeida e esses foram os destaques de hoje para o JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. Avança na Câmara projeto que altera a legislação para incluir assistência aos animais entre os serviços voluntários. A reportagem é de Maria Neves. Aprovado na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, projeto do deputado João Daniel, do PT de Sergipe, muda a lei do voluntariado para incluir assistência aos animais e à natureza entre as atividades que podem ser realizadas de forma voluntária. Hoje, a lei define o serviço voluntário como atividade não remunerada prestada à entidade que tem objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. A proposta também determina que o voluntário não poderá sofrer sanções por parte de órgãos de classe por realizar trabalho não remunerado. João Daniel argumenta que alguns órgãos
órgãos, como os conselhos profissionais, têm adotado medidas para punir profissionais que atuam de forma voluntária. O parlamentar cita uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária que proíbe o veterinário de divulgar seus serviços como gratuitos ou com valores promocionais. Segundo João Daniel, o texto surgiu de uma demanda dos médicos veterinários e tem como objetivo permitir a liberdade de exercício desses profissionais sem risco de punição pelo Conselho. Nós temos uma quantidade muito grande de animais que estão abandonados e esses profissionais, reunindo estudantes da área, passaram a fazer um trabalho de conscientização e também um trabalho profissional, voluntário, no sentido de ajudar, e passaram a ser perseguidos, ameaçados, processados, inclusive para perda do seu registro em função da não aceitação do Conselho de que este trabalho não tenha a remuneração. Esse projeto é para garantir e não criminalize, para que os profissionais que queiram fazer este trabalho voluntário possam fazer com toda a dignidade. Relator do projeto na Comissão de Meio Ambiente, o deputado Nilton Tato, do PT paulista, também argumenta que a medida vai incentivar a adesão de mais pessoas a essa rede do bem para trabalhar com proteção aos animais e à natureza. Tato lembrou ainda que a atuação de voluntários na proteção ambiental já é considerada uma estratégia importante para o desenvolvimento sustentável, tanto que, segundo afirma, o poder público vem criando programas para a atuação de voluntários na execução de políticas públicas ambientais. Seria o caso, por exemplo, do programa de voluntariado do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, que busca engajar a sociedade na conservação do meio ambiente. A proposta ainda será analisada pelas comissões de Trabalho e de Constituição e Justiça. Se aprovada nas duas, segue para o Senado. De Brasília, Maria Neves. E parlamentares divergem sobre a suspensão da rede social X no Brasil. Os detalhes na reportagem de José Carlos Oliveira. A suspensão do X, antigo Twitter, provoca diferentes reações e mobilizações dos deputados. Há desde manifestação de apoio à decisão do Supremo Tribunal Federal até pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e anúncio de obstrução das votações na Câmara dos Deputados. A polêmica também reacende o debate em torno da regulação das redes sociais por meio do chamado PL das fake news. Em abril, o X e seu dono, Elon Musk, foram incluídos no inquérito das milícias digitais sob suspeitas de obstrução à justiça, organização criminosa e incitação a crimes. Sem representante legal no Brasil desde 17 de agosto, o X foi multado e teve o funcionamento suspenso por decisão do ministro Moraes, ratificada pela primeira turma do STF. Os partidos de oposição lançaram um manifesto em que acusam Alexandre de Moraes de abuso de autoridade por meio do inquérito das fake news aberto em 2019, que estaria servindo para investigações sigilosas e ameaças à liberdade de expressão. O deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, já havia anunciado no plenário do Senado a apresentação de futuro pedido de impeachment do ministro do STF. Nós precisamos do apoio de todos os senadores. O processo de impeachment é simples. No dia 9 de setembro será protocolado. Na sequência, o Pacheco tem que ler esse pedido de impeachment. A partir daí é instalada uma comissão. Essa comissão faz o julgamento e traz para o plenário. O direito à liberdade de expressão está tolhido. O manifesto da oposição ainda pede a instalação de uma CPI na Câmara sobre suposto abuso de autoridade no judiciário, o arquivamento dos inquéritos e a anistia para aqueles a quem chama de perseguidos políticos. A líder da minoria na Câmara, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, anunciou a disposição da oposição em paralisar as votações na casa até o atendimento dessas reivindicações. Iremos fazer obstrução na Câmara dos Deputados e vamos lutar pela anistia dos perseguidos políticos para que a censura deixe de ser aplicada no Brasil. O que está sendo feito não é só contra o X, é uma censura a 22 milhões de pessoas que utilizavam o X para as mais diversas atividades, inclusive com proveito profissional. Integrante do grupo de trabalho da Câmara sobre regulamentação das redes sociais, o deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, elogiou a decisão do STF de suspender
prender o X. Segundo Tato, havia disseminação de fake news e de outros crimes que potencializavam ódios em parte da população. Liberdade de expressão é uma coisa, cometer crime na plataforma é outra. Não é terra de ninguém, não pode ser terra de ninguém e todos têm que cumprir a lei. Inclusive, essas plataformas internacionais que vêm aqui no Brasil, atuam aqui no Brasil, precisa ter escritório no Brasil. Isso está na legislação e não é diferente em relação ao X. Por isso que está correto a decisão do STF e o Legislativo não pode se furtar de fazer essa regulamentação. Tato espera a instalação de comissão especial para analisar o chamado PL das fake news após as eleições, com espaço para amplo debate com todos os interessados, inclusive os representantes das plataformas. Pelas redes sociais, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo e relator da proposta, afirmou que o fechamento do X é resultado de irresponsabilidade exclusiva de Elon Musk. Acrescentou que é besteira falar em censura ou perseguição e que a decisão de Alexandre de Moraes é questão de soberania nacional diante do descumprimento da legislação por parte do X. De Brasília, José Carlos Oliveira. Com a apresentação de Wesley Paiva, termina aqui o JD1 no ar de hoje, quinta-feira, dia 5 de setembro de 2024. Essa é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias do estado, do Brasil e do mundo, a qualquer momento acesse o nosso site www.jd1noticias.com. Uma boa quinta a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.